Antes do ano 313 da era cristã, a perseguição para com os cristãos era uma verdade, era uma realidade. Nessa altura, os cristãos estavam a ser perseguidos, estavam a ser mortos, ou estavam a vir ser mortos pelos romanos, pela igreja e por causa da sua fé. Nós vamos ver que, depois do ano 313, a perseguição para com os cristãos termina. Ali se inaugura, o processo ou período da paz, o período da satisfação, o período com que os cristãos tinham a primazia e a veracidade de pronunciar-se por intermédio da sua fé, por intermédio das suas crenças. E é neste período que o imperador Constâncio, junto com seus 3 filhos, estavam a reinar em Roma. Eram imperadores de Roma. E ali nós vamos ver que o papado, a igreja, tinha também sua predominância. No programa de hoje, queremos falar sobre o Concílio de Niceia, isto mesmo, um concílio famoso que marcou a história e a era cristã, ou a era da igreja. Queremos, no programa de hoje, sabermos quais foram os motivos, que este imperador, chamado Constantino, convocou este concílio no ano de 325, qual era o clima no meio da igreja, qual eram as possessões, quais eram os conceitos, quais eram os factos, quais eram as guias, as bases que a igreja tinha, que levou, com que o próprio Constantino, sendo imperador, homem que não era religioso, se preocupara em reunir a igreja para que pudesse haver esse concílio. Lá em Niceia, uma cidade, que está atualmente na Turquia, na província de Anatólia, era ali que aconteceu este concílio. Portanto, no programa de hoje queremos falar disso e muito mais, sabermos por que o arianismo, por que o credo nicênico foi este que entrou em vigor depois deste concílio. Vamos entrar em mais detalhes. Por favor, quero lhe convidar, meu caro amigo, deixa o seu like, a sua mensagem, compartilhe os nossos vídeos. Nós estamos aqui no YouTube, por favor, subscreva, é muito importante. Faça parte desta comunidade e nos ajude com aquilo que tu podes fazer para que o nosso canal cresça e seja visto por mais pessoas. Precisamos de doadores e você pode ser este doador. Está no Facebook, por favor, partilhe os conteúdos para que sejam vistos por mais pessoas. Não saia daí. No programa de hoje, vamos falar sobre o Concílio de Niceia. Cremos num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e num só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito, gerado do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, incriado, de uma só substância com o Pai, por quem são feitas todas as coisas no céu e na terra. De acordo com o credo que nós acabamos de ouvir e ler, nos mostra que a igreja, por si só, criou este credo para que, por intermédio deles, todos os cristãos, todos os credores da palavra de Deus e assim de Cristo e do próprio Deus e da Santíssima Trindade por meio do Espírito Santo, pudessem se rever neste credo. Atenção, queremos começar a dizer que já no ano, de 324, é ali que começa este conceito do Constantino promulgar ou decretar para que no ano seguinte pudesse acontecer este concílio de Niceia. O concílio de Niceia teve seu início, no dia 20 de maio até dia 15 de junho do ano 325 da era cristã. Ali foram convocados vários bispos que faziam parte de várias regiões em todo o mundo. Estes bispos estavam a ser convidados, para a discussão de várias questões bíblicas, várias facções ou várias questões bíblicas, das quais a primeira era que Jesus, para alguns, não era visto como Deus, como igual ao Pai. Outra crença que tinha que ser discutida dentro, deste concílio de Niceia, era sobre a Páscoa. Outro assunto era sobre a Trindade e outros mais. Então era importante, por causa dessa desorganização no meio cristão, o imperador achou por certo chamar as divisões que estavam a acontecer dentro do cristianismo ou dentro da igreja
para que pudessem sentar e chegar assim à conclusão ou a um acordo. Ali nós vamos ver, por lado estava Ário, que era o mentor do arianismo. Ele acreditava piamente de que Jesus era sim apenas um filho de Deus e não Deus igual ao Pai. Enquanto que o bispo de Alexandre, ou o bispo de Alexandria, que é o próprio Alexandre, junto com seu diácono Jerônimo e outros mais, acreditavam que Jesus sim era igual ao Pai, ou ele também era Deus. Então vai surgir essa divisão no meio da igreja. E era necessário. Tudo porque, atenção, antes do imperador Constantino entrar em função sendo imperador, quem dominava ou quem reinava nesta altura era seu pai chamado Constâncio. E Constâncio adotou as crenças do arianismo. Ele também chegou à conclusão que realmente Jesus era somente Deus, ou era somente o Filho de Deus, e não igual a Deus. E isso foi se propagando, até porque Constâncio era o imperador quer no Oriente, assim no Ocidente. E essa crença do Ário, ou do arcebispo Ário, se prolongou ou se propagou na igreja ou no reino, propagou na Europa inteira. E era necessário que esse concílio pudesse se fazer sentir, e vai acontecer em julho de 325. Em 324 d.C., o imperador Constantino mandou convocar um concílio em Niceia, na Bitínia, para dar uma resposta aos ensinamentos de Ário. Recorde-se que Ário, em latim, Arius, era um presbítero alexandrino, ou seja, na hierarquia da igreja, um subordinado do bispo, que, tal como o maior teólogo cristão do século III, Orígenes, acreditava que o Pai era maior do que o Filho e que o Filho era maior do que o Espírito Santo. Ao contrário de Orígenes, porém, ele não acreditava na possibilidade de um arranjo hierárquico dos seres divinos. Por isso, introduziu o monoteísmo radical no sistema de Orígenes, levando à conclusão de que só o Pai é Deus. Nós vamos ver que, por intermédio do imperador, os bispos de várias regiões chegaram escoltados pela guarda imperial. De acordo com a história, nos ensinam que eles foram acomodados, foram recebidos, tiveram alojamento, estadia, como alimentação, tudo por parte deste imperador. Algo importante que precisamos dizer, concernente a essa história, tem surgido no meio do cristianismo algo que nos tira o fôlego. Para alguns teólogos dizem que foi o Constantino que presidiu ou que orientou, foi o Constantino que trouxe vários dogmas, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. De acordo com a própria história ou com o próprio tratado do concílio, nos diz claramente que o imperador Constantino era apenas moderador, assim podemos dizer. Ele era apenas aquele que começou com a Assembleia, de acordo com os escritos, ele começou com a Assembleia, isto é, proferindo algumas palavras em latim, mas que todo o conselho foi presidido, foi discutido em grego, visto que a língua grega era predominante já nesta altura. Então, essa ideia de dizer que foi o Constantino que trouxe a doutrina, da Trindade e dos outros credos, não é verdade. Outra coisa importante que nós precisamos compreender é que não foi em concílio, ou não foi no concílio de Niceia que se canonizou a Bíblia. Isso também não é verdade. O concílio de Niceia foi apenas para que pudesse se resolver esta divisão que estava acontecendo no meio da igreja, por meio do bispo de Alexandria, o próprio Alexandre, e o bispo Ário, que queria trazer vários conceitos de arianismo. Ele acreditava piamente de que Cristo não era Deus igual ao Pai, mas sim era um filho gerado por meio do Pai. E foi por causa disso, e por causa também de turbulência que vai acontecendo no meio da igreja, ou no meio do próprio Império Romano, achou por certo, ter se criado este concílio. Portanto, foi isto e muito mais que levou com que o imperador Constantino pudesse reunir a ala do arianismo e a ala que acreditava que Jesus era sim Deus igual ao Pai. Para além das disposições ordinárias
Por exemplo, o aperfeiçoamento das regras para a celebração da Páscoa que foram discutidas. Os representantes do arianismo apareceram no concílio para defender as suas doutrinas. No entanto, o concílio condenou esses ensinamentos e formou um anti-arianismo no chamado Credo Niceno. No final do credo, são condenadas várias afirmações arianas, nomeadamente a afirmação de que o Filho teve um início e que foi criado a partir do nada. Depois da estadia dos bispos, isto é, em Niceia, ali começa, não é, este concílio. Dizer que este concílio pode ter aproximadamente mais de 318 ou 80 bispos, vindo de várias áreas, vindo de África, da Ásia Menor e vindo de quase toda a parte da Europa. Ali eles sentaram e foram discutindo várias coisas, começando, não é, com essa questão do credo, que era a dificuldade de compreender qual era a natureza divina do próprio Jesus. O Concílio de Niceia foi mais tarde considerado o primeiro concílio ecumênico. No entanto, não teve uma reação favorável na sua época, pois suscitou mais controvérsias cristológicas do que a que resolveu. Mas, acima de tudo, o Concílio de Niceia dividiu a Igreja em dois grandes grupos. De um lado, os seguidores de Niceia, o Ocidente, a escola de Antioquia e outros cristãos do Oriente, que confessavam claramente a divindade de Cristo, mas menos a Trindade eterna de Deus. Do outro lado estavam os origenistas, que defendiam firmemente a ideia da Trindade divina, mas tinham uma posição menos clara sobre a divindade. Dentro deste concílio surgiu, não é, a datação da Páscoa. Segundo com os manuscritos, com os próprios decretos que foram feitos nesta era, nos diz que eles chegaram à conclusão que a Páscoa poderia acontecer, não é, no final da lua cheia, isto é, no primeiro domingo do mês. Ali poderia começar a Páscoa. Era uma das situações muito difíceis discutida neste credo, neste conselho. Porém, queremos dizer que ali começou as discussões e, de acordo com os tratados, com os livros e com os manuscritos deixados e nas quais nós fomos pesquisar, chegamos à conclusão de que, não é, foram 300 bispos que votaram a favor de que Cristo era sim Deus igual ao Pai. Apenas 18 ou mais bispos que estavam na ala do Ário, por sua vez estava também presente nesta discussão ou neste concílio, foi condenado e assim elaborado um credo de que a partir daquele momento os ensinos de Ário poderiam ser condenados. Todo aquele que poderia proferir algum ensino do arianismo poderia ser condenado até decapitado. Por essa razão nós vamos ver que o Ário e os seus discípulos foram condenados ao calabouço e ali permaneceram até um certo tempo. Há quase meio século que estas duas partes se digladiavam com base em mal-entendidos e numa escala de posições. Esta disputa é tradicionalmente designada como a controvérsia ariana, embora o principal argumento fosse mais entre os origenistas e os nicolaítas, a posição ariana extrema, segundo a qual o Filho é completamente distinto do Pai, surgiu nos anos 50 e reforçou nos origenistas a necessidade de definir mais claramente a posição de Cristo. Depois deste encontro, não é, depois do concílio de Niceia ter terminado, nós vamos ver o Ário e seus discípulos estando num calabouço condenados à sua sorte. Ali a igreja parece que havia controlado essa situação, quanto também a respeito da Trindade, pois alguns dentro da igreja não acreditavam que existiam três pessoas distintas, não é, no reino de Deus. Eles acreditavam apenas em um único Deus e talvez a pessoa de Jesus e do Espírito Santo pudesse ser uma complementação do próprio Deus. Mas a discussão não parou por ali e alguns escritores, alguns teólogos, alguns pensadores da palavra de Deus têm dito ao longo da história que o concílio de Niceia não resolveu em nada
até porque trouxe mais controvérsia no seio da igreja. E essa controvérsia vai se alastrando ao longo dos anos até os dias de hoje. E hoje vários teólogos discutem sobre a questão da Trindade, se realmente existe essa trinitariedade no seio do reino de Deus. É algo complexo de se explicar, mas o que nós devemos dizer no programa de hoje é que eles, por causa dessa defesa da pessoa de Cristo e sua divindade, eles resolveram sentar e discutir e banir a ideia do arianismo, que realmente não era uma ideia certa, pois Cristo, de acordo com a palavra de Deus, é o Logos divino, é aquele que se encarnou, é a revelação da própria divindade. Nele, todas as coisas foram criadas de acordo com a palavra de Deus. O Concílio de Niceia, o primeiro dos 7 concílios gerais da Igreja, teve lugar em junho de 325 e foi presidido pelo próprio Constantino. O primeiro sínodo imperial reuniu-se de 20 de maio a 25 de junho, reuniu 380 bispos. Depois disso, nós vamos ver que Ário e seus discípulos mostraram um sinal de arrependimento. De acordo com os manuscritos, diz que ele e seus discípulos decidiram mudar de paradigmas. Eles queriam deixar de lado essa ideia de que Cristo não era Deus ou igual ao Pai, e foram recebidos, por causa dessa descomungação da igreja, foram recebidos de novo pertencer à igreja de Cristo. Ali surge uma outra controvérsia. Por causa dessa divisão da morte do imperador, do outro, vai surgindo outro imperador, Ário usou artimanhas, usou astúcias para poder voltar aos seus conceitos antigos. E ele conseguiu influenciar de novo os imperadores, a igreja, a acreditar que Cristo não era igual ao Pai. E nós vamos ver que essa situação se alastrou ainda mais como era a primeira. E não tinha como segurar isso, pois as igrejas nessa época já acreditavam sobre isso, já tinham um conceito em suas cabeças e em suas mentes. E por causa desse alastramento, essa paz da perseguição aos cristãos, cada um tinha vontade de como interpretar a palavra de Deus. E ali, Ário consegue ganhar mais uma vez a vantagem e assim alastrar no meio do cristianismo ou da igreja de que Cristo não era igual ao Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, verso 14. A lição que estudada no dia de hoje nos mostra claramente que os homens procuram forma de tentar defender a Deus, mas Deus se defende por si próprio. É Ele que mostra por meio das suas revelações, por meio das suas escrituras, como Ele é e como Ele deve se apresentar para nós. De acordo com a palavra de Deus, nós podemos ter certeza que Cristo é igual ao Pai. Cristo também é o Pai, também é Ele, o Criador de tudo que nós conhecemos. O credo que veio, dos princípios e também desse concílio de Niceia, alguns acreditavam no credo nicênico, de que realmente Cristo era igual ao Pai. Alguns acreditavam que Ele foi gerado de acordo com a crença limitante que os gregos também tinham, pois vai surgir no meio destas e várias coisas, por meio vai acontecer este concílio, surgiu também na Grécia os demiurgos, aqueles que acreditavam de que Cristo é um dos semideuses criado por próprio Deus. Então esse conceito vai se alastrar, vai surgir, vai aumentar-se e se espalhar por toda a Europa, África e Ásia Menor. E nós vamos ver que o arianismo ganhou-se força e se estendeu até a idade das trevas. Porém, a palavra de Deus nos mostra claramente e piamente de que a pessoa maravilhosa de Deus, ou de Cristo, é Deus e é Ele que trará vitória sobre o pecado. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpar ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O concílio de Niceia é uma representação
dos tempos passados para os tempos atuais. Tem surgido nas igrejas várias controvérsias, vários ensinamentos, várias doutrinas e vários conceitos. Conceitos esses que põem em causa a palavra de Deus. Não nos esqueçamos que somente a palavra de Deus é o guia da nossa orientação divina ou da nossa doutrina. Não podemos trazer conceitos subjugados, conceitos nossos, conceitos que estão fora da palavra de Deus. O que o arianismo trazia é por causa de um credo que a igreja havia feito, um credo esse que nós lemos no primeiro minuto do nosso vídeo. É ali que eles se apegaram, porque o credo dizia que cremos no único Deus Pai e também cremos em Cristo Jesus, seu Filho, gerado por intermédio dele. E eles se apegaram nesse credo e trouxeram doutrinas estranhas. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versos 9. Por essa razão, o nosso programa está dando por terminar e para dizer que o Concílio de Niceia, que aconteceu em 325 da era cristã, trouxe isso e muito mais. Porém, nos tempos atuais, temos vários concílios, várias crenças e vários conceitos. Em qual nós podemos nos apegar? Bom, a palavra de Deus diz que somente ela é o único guia e a verdade para nos iluminar nos tempos difíceis que se aproximam. Não saia daí que nesta série nós estaremos falando sobre os concílios que a igreja teve ao longo da sua história. Nós vamos trazer o Concílio de Trento, o Concílio de Constantinopla. Não saia daí, nos siga que traremos todos esses concílios. Sabermos quais foram as razões, os objetivos que a igreja decidiu sentar para que pudesse parar a alavanca que estava a acontecer no cristianismo. Não saia daí. Ajude-nos a crescer. Deixa sempre o teu like. Aqui no YouTube subscreva. E é importante nunca se esquecer que a eternidade se aproxima. Te vejo lá. Aquele abraço.